Todos. Deixa um pequeno vídeo aqui gravado, amigos. O que acontece? Eu queria falar a respeito da origem do pecado. Você deve ter se perguntado, muita gente se pergunta, como que entrou o pecado no mundo? E você cresceu ouvindo as religiões falar que foi uma maçã, que Adão e Eva comeu de uma maçã e que foi o pecado, o que aconteceu foi isso. Outras religiões falam que foi uma árvore que eles comeram desse fruto e após a consumação desse pecado que foi tirada essa árvore. Só que o que acontece? O pecado de Adão e Eva se arrastou a toda a humanidade. Então o que acontece? Como que você vai chegar diante de Deus no dia do julgamento e Deus falar assim, ó, Adão e Eva me desobedeceu, comeu do fruto de uma árvore, por isso você tem um pecado aqui, herdou o pecado dele. Peraí, meus amigos, você herdou algo que você não comeu? Você nem viu dessa árvore? Se você chegar para qualquer líder religioso desse e perguntar, cadê essa árvore? Já que eu devo, então eu tenho que saber se eu devo, cadê a origem desse pecado? Todos eles vão falar, não, Deus tirou, porque a Bíblia falou aqui que foi tirada a árvore após a consumação. Só que Deus estaria sendo injusto te cobrar de algo que você nem comeu e que você nem viu. E Deus não é injusto com você, não é injusto com ninguém. Então, meus amigos, eu tive lendo a Bíblia e Deus me deu algumas revelações através da palavra, que eu acho que isso não pode ficar só comigo. Eu tenho que passar isso para vocês. É meu dever, porque você tem que entender o porquê que você deve, se você tem uma dívida a ser paga, né? E todos nós temos. Então eu quero te falar isso. E a origem do pecado foi o sexo, não foi outra coisa. Não existiu outra árvore, não existiu um fruto que tinha conhecimento. A origem do pecado foi o sexo. E eu quero mostrar isso para vocês, tá? Olha só, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, fala assim, ó. E Deus passou a criar o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Falou duas vezes aqui que Deus quem criou o homem, Deus deixou bem claro. Só que isso foi roubado. Eu vou provar para vocês o porquê que houve isso, tá? No versículo 28 fala assim, ó. Ademais, Deus os abençoou, e Deus disse-lhes, sejam fecundos, tornai-vos muito e enchei a terra. Aqui é onde as pessoas se confundem. Aqui as pessoas acham, por isso que eles acham que o sexo não é o pecado, por causa disso aqui. Só que eles esqueceram um detalhe. Adão e Eva, Deus não ia deixar que eles fizessem isso, Deus não ia permitir. Por quê? Por causa que é o seguinte, Eva foi tirada da costela de Adão. Então Deus não ia deixar que Adão fosse fecundo em Eva, porque Eva era ele próprio. No mundo de hoje, se dois irmãos fizerem sexo e esses dois ter filho, como que seriam os olhos de Deus? Deus ia aprovar? Deus não ia aprovar. Então, por que Deus ia aprovar aqui que Eva fizesse isso, mas Adão sendo que era a própria carne dele? Olha só o que vai falar na Bíblia, tá? No capítulo 2, versículo 22. E da costela que havia tirado do homem, Jeová Deus passou a construir a mulher e a trazê-la ao homem. Olha só agora o que Adão falou, no 23. O homem disse então, esta por fim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, era ele próprio. Como que Deus ia provar que ele fizesse sexo com Eva? Não é verdade? Então o que acontece? Olha só o porquê que foi o sexo. Onde que entrou toda a maldade? No capítulo 3 agora, versículo 3. Mas quanto comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não deveis comer dele e nem deveis tocar nele para que não morras. Isso aqui Eva falando para a serpente, que Deus tinha ordenado que não tocasse, né? E nem comesse. Do fruto que está no meio, não deveis comer e nem tocar nele. Se você pegar uma mulher e medir do calcanhar até a virilha e da virilha até a cabeça, onde que vai dar o fruto de reprodução? Só dá no meio. E Deus estava falando o quê? Não comas e nem tocais. Ou seja, Deus estava falando para Adão, isso aqui ele falou para Adão também. Não toca, porque isso aqui é tu próprio. Você fizer isso aqui, você está fazendo com você próprio. Então o que acontece? Olha só a tentação que Eva ia enfrentar no momento. A serpente veio e falou assim, ó. A isso a serpente disse à mulher, positivamente não morrerás. Por que ela estava falando isso? Olha só no 5. Porque Deus sabe que no mesmo dia que comerdes dele, falsamente se abrirão vossos olhos e falsamente sereis como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Por que ela falaria isso para Eva? Deus criou só vocês dois. No versículo 27 aqui a gente viu. Só que tu e teu marido, a serpente falando, tu vai ser mais do que Deus, porque tu vai produzir milhares, tu vai ter multidões. Então você abrirá os seus olhos porque você próprio vai produzir a terra. Você próprio
vai ser a líder de tudo isso. Vai ser a mãe da criação. E foi o que aconteceu. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu em seguida. Por que acontece? Em seguida, aqui ó, no capítulo 6, fala assim, ó. Eva, isso aqui, viu? Consequentemente, a mulher viu que a árvore era boa para o alimento e algo agradável para os olhos. Isso aqui era sabor, meus amigos? Se fosse uma fruta, estaria falando de sabor. Era bom para os olhos, ou seja, para o entendimento dela. O orgasmo, provavelmente. Por quê? Porque mais embaixo fala que a árvore era desejável. Então era algo que desejava na mente dela. Poderia ser muito bem o prazer. O animal que foi usado, que o diabo usou para tentar Eva, é o único animal que faz o gesto repetitivo com a língua. Entendeu? Então o diabo teria dó de Eva? De jeito nenhum. Ele ia tentar na parte mais sensível da mulher. Entendeu? Em seguida, Eva comeu e viu que era bom e deu para o marido. No mesmo versículo 6 aqui fala. E fala que ele comeu quando estava com ela. Eram os dois juntos. E prova maior disso que foi o sexo, porque caça em alguma parte da Bíblia que o Espírito Santo colocou um filho no ventre de Eva. Não existe. Tudo foi Adão. E Jesus veio de quê? Jesus veio de uma virgem. Jesus veio para que Deus estava enviando o filho dele, ó Adão e toda a humanidade. Esse filho aqui saiu do Espírito Santo, foi implantado no ventre de uma virgem. Adão, você não precisava fazer filhos, não, porque eu sou capaz de criar. Eu sou o pai da criação. Só que você tomou o que era para si, o que é meu. E eu vou mostrar para vocês que Adão tomou o que era o projeto de Deus, tá? No capítulo 4 agora, capítulo 4, versículo 1, tá? Adão teve então relação com Eva, sua esposa, e ela ficou grávida ao seu tempo, e ela deu à luz a Caim. E disse, Adão falando, tá? Produzi um homem com auxílio de Jeová. Meus amigos, imagina uma cena dessa. Deus, que é o pai da criação, no 27 a gente viu, Deus criou o homem e a mulher. Aqui Deus virou um auxiliar de Adão. Deus passou de auxiliar de Adão. Isso é uma coisa muito grave e as pessoas não conseguem entender isso. Por que acontece? Deus ia continuar produzindo. Só que em seguida aqui a gente vai ver que Deus falou para Eva, falou assim, tu terás filhos e terá dor. Por quê? Porque ela não ia ter dor. Por quê? Porque o Espírito Santo quem ia produzir o filho, quem ia colocar o filho no ventre de Eva. Só que eles tomou o projeto. Eu vou mostrar para vocês que tomou o projeto de Deus. Tá? Em seguida aqui, olha só, Deus falou para Adão o quê? Saia do paraíso. Deus estava falando o quê? Você não quis isso? Você não quis fazer seus próprios descendentes? E hoje é desse jeito. Só que Deus falou para Adão, falou, vá para a terra, vá trabalhar. Você vai fazer seus filhos, só que você viverá do seu próprio suor. Você quem vai cuidar dos seus próprios filhos. Por quê? Porque foi a desobediência. E hoje a gente decide se a gente quer ter filho ou não, se a gente quer casar ou não. Então tudo decidiu a partir disso. Entendeu? Então é por isso que você vai pagar. Porque você tem uma dívida pendente. Porque a criação de Deus era que ele ia continuar produzindo. Entendeu? Só que você vai me perguntar, mas e por que então que Deus deixou as partes genitais? Meus amigos, o livro de Gênesis era um livro que Deus deixou para testar a obediência. Deus estava falando para Adão, se tu decidir do teu jeito, tu vai encher a terra. Só que com desobediência. Se tu deixar do meu jeito, do mesmo jeito que eu te criei, eu não posso criar teus filhos, Adão. Pode sim, poderia sim, só que foi tomado o projeto, tá? E eu te provo uma prova maior. Os primeiros 2 filhos de Adão que Adão fez, um já foi e matou o outro. Ali Adão entendeu a gravidade do problema. E outra coisa, maior a prova de tudo isso. Pega um casal e coloca numa ilha deserta. Esse casal não tem como sair dessa ilha, tá? Só existe eles dois. Só que esses dois, ele tem 2 filhos homem. E esses 2 filhos homem, eles têm que continuar a descendência. A descendência deles tem que continuar. Só que ali só tem a mãe dele e o pai dele. Para eles ser fecundos e tornar muito naquela ilha, só tinha 2 possibilidades. Esses filhos teriam que fazer filho na própria mãe ou na irmã. E foi o que aconteceu com a descendência de Adão e Eva. Não existia outras pessoas no mundo. E nem, a Bíblia não relata isso, mas pra gente é a questão de você examinar. E Adão era obrigado a permitir aquilo, porque não tinha mais volta. Ele tomou o projeto de Deus. Então Deus falou, agora um vai ter que fazer na própria carne do outro. Na própria mão e na própria irmã, porque vocês vão ter que continuar do jeito que vocês tomaram o projeto.
Então, meus amigos, aí entrou o pecado no mundo, por causa dessa desobediência. Então, o que acontece? Se fosse uma árvore, Deus estaria sendo injusto com você. Deus estaria te cobrando de algo que você não deve. Só que essa raiz que eu te falei aqui, você deve. Porque você tem a livre e espontânea escolha hoje. Você escolhe o que você quer, o que você não quer. E Deus, igual fez com Adão, é com você. Ele é só um auxiliar agora. Deus apenas permite as coisas. Entendeu? Tanto é que uma pessoa que não acredita em Deus, um ateu, ele pode ter filho. Qualquer pessoa pode ter filho, casa se quiser. Então, por causa de quê? Dessa livre escolha, desse pecado que entrou. A gente hoje somos dono do nosso próprio nariz. Nós decidimos por nós o que nós quer. Entendeu? Então isso você vai pagar. Essa árvore, essa semente, e Eva seria chamada de árvore sim. Quando a Bíblia fala árvore do conhecimento, do bem e do mal, Deus estava falando de Eva. Porque onde que existe a semente de Eva hoje? Em toda a terra. Toda a terra existe a semente de Eva. E árvore porque ela ia semear a terra. E do conhecimento porque ela tinha raciocínio. Então, por isso que ela era chamada de árvore do conhecimento. Só que as pessoas acham que seria uma árvore. Que árvore que pensa hoje? Então, na sua cabeça, a pessoa que pega uma Bíblia para ler, fala, eu vou ler a Bíblia para quê? Ó, aqui no começo aqui já fala de uma árvore que pensa. Cadê essa árvore? Então, meu amigo, ficou como se fosse uma mentira. E não é uma mentira, tá? Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Um prazer ter compartilhado ele com vocês, para que vocês entendam e divulguem esse vídeo, tá? Me ajude aqui com que as pessoas entendam a origem também, que não fique com esse pensamento que seria uma árvore e até se perguntando pagar por algo que eles não devem, né? Que é o que seria cobrado, né? Então fiquem com Deus, um abraço a todos, tá?